Temos pouco tempo, então convém que comecemos. Doutor Maiandes, já agora está de parabéns, queria dizer algo. Tendo em conta os convites que tenho recebido nos últimos tempos, eu queria rejeitar o seu porque tinha uma outra atividade, mas eu acho que eu teria me arrependido. Está bem bom. Bom, é, tenho então aqui como responsabilidade falar sobre o novo processo disciplinar ao abrigo da nova lei, no fundo nova entre aspas, mas vamos aqui assumir o que o doutor Aldino disse, da lei de 2023, fica mais em conta. Na medida da comunicação, possa ser que me confunda, diga da lei em vigor, da lei revogada, só estamos a falar de duas, 2023, 2015. Gostava, desde logo, fazer aqui uma referência rápida. Não consigo ter acesso ao slide. No entanto, era para dizer que, do ponto de vista do ponto de vista daquilo que se apresenta como proposta na lei de 2023, foi suprimido então o inquérito prévio, e ainda bem que assim foi feito, porque o inquérito prévio, conforme tinha sido desenhado e mal, ninguém compreendia o que era, mas não vamos perder tempo. De igual modo, eu não consigo. Posso? Ok, acho que sim, faz mais sentido assim. Foi então suprimido. De igual modo, também houve aqui o afastamento da faculdade do empregador aplicar a medida disciplinar no prazo de 10 dias, naqueles casos em que o trabalhador deu lengueno, fugiu por causa da infração, os empregadores podiam, se quisessem, aplicar a medida disciplinar no prazo de 10 dias. Isso tem implicância do ponto de vista procedimental. Este número também foi suprimido. E aqui também, eu perguntei se havia condições, disseram-me que se não teria trago o computador. É, não sei se isso é um lapso, já agora, se algum de nós aqui pudesse fazer essa referência, seria bom também que a supressão da referência expressa da faculdade do empregador delegar poder disciplinar sempre fez parte dos dispositivos e presentemente não faz parte, ou seja, confere-se o poder disciplinar ao empregador e retirou-se o número 2 do artigo 46, salvo erro, da lei em vigor, que diz que o exercício do poder disciplinar é do empregador, mas pode delegar de forma expressa. Não é essa a redação. Se fosse possível, convinha que nós voltássemos nisso, porque isso tem implicâncias para o que nós vamos falar. Poder disciplinar continua a ser exclusivo do empregador, nem poderia ser diferente. Aliás, dos três poderes exclusivos, temos o regulamentar, direção e o poder disciplinar, continua a ser um deles. No entanto, temos aqui algumas diferenças que têm a ver com o prazo de caducidade para instaurar o processo disciplinar. Continua a ser 22 dias úteis, a partir do conhecimento da infração e do seu autor. No entanto, na redação faz-se algo diferente e passaríamos aqui todo o dia e nem chegaríamos a nenhum consenso. Diz o seguinte: quem conhece a infração disciplinar é o empregador ou o superior hierárquico com competência disciplinar. Está errado. Em Angola não existe superior hierárquico com competência disciplinar. Esse é um ponto prévio. A competência disciplinar é exclusiva do empregador, no entanto, pode delegar. Esta é uma redação imitada do Código de Trabalho Português, mas o Código de Trabalho do Português fez bem. Quando nós imitamos uma metade e esquecemos de tirar a outra parte. É que os portugueses disseram o seguinte: o exercício do poder disciplinar pode ser exercido pelo empregador ou pode delegar ao superior hierárquico do trabalhador. Não foi essa possibilidade que nós verificamos de forma intencional, dissemos superior hierárquico com poder disciplinar. Tecnicamente, formalmente, não existe superior hierárquico com competência disciplinar se não for o empregador. Quem é esta pessoa? Vamos cair num vazio, é ninguém. É, esta era uma perspectiva, mas não vamos perder muito tempo com isso. Na verdade é que superior hierárquico com competência disciplinar tecnicamente não existe, porque alguém vai ter que delegar essa competência, a regra geral seria o empregador. Nem o responsável do RH, diretor-geral do RH, diretor do gabinete jurídico, diretor de XXX, não tem competência disciplinar tecnicamente. Podem ter se lhe for delegado, e a lei não faz essa referência.
Aqui, quanto o prazo de prescrição da infração disciplinar, quando se comete uma infração disciplinar, é preciso que o empregador reaja. Se passar mais de um ano, não é possível reagir sobre aquela infração disciplinar cometida. O regime anterior diz que há um ano a contar da prática da infração para reagir. Se nada fizer, já não poderá fazer mais nada. No entanto, hoje temos aqui um aspecto bastante interessante que tem que ver com se a infração disciplinar também constituir um fato criminal, então o prazo de prescrição vai ser o previsto pelo pelo Código Penal. Mas isso não é novo. Em 1981, quando foi aprovada a primeira Lei Geral de Angola independente, isto já era assim. Desde lá, 2000 retirou-se, 2015 retirou-se, mas voltamos. Se é o certo ou errado, podemos discutir num outro momento. Fases do procedimento disciplinar. Temos aqui algumas novidades em relação à convocatória nos requisitos internos. Cito isso no meu livro Tramitação do Procedimento Disciplinar. No fundo, requisitos internos seriam aqueles que o empregador ou quem estiver a redigir a convocatória faz quando estiver a elaborar o documento. E aqui acrescentou-se dois entre aspas. Um tem que ver com agora tem de fazer a subsunção dos fatos da norma jurídica. É necessário que na elaboração da convocatória se faça isso. Tem de dizer, não basta dizer que roubou, tem que dizer as normas ou os dispositivos para subsumir os fatos à norma jurídica. Isso é novo e não vai ser retirado, tenho a certeza. E já agora também, já não é mais 3 pessoas, de forma indistinta, ou testemunhas ou pessoas da confiança, agora são 4 pessoas e divididas por uma pessoa da confiança do trabalhador e até 3 testemunhas. Isso tem implicância. Aliás, podemos não ter uma noção exata do que é uma pessoa de confiança e testemunhas, mas isso tem relevância do ponto de vista procedimental. Faço também essa distinção no livro Tramitação do Procedimento Disciplinar, que infelizmente está esgotado há quase um ano e nem haverá tão próximo. Acho que aqui deverá estar a falhar. Onde é que eu tenho? Tenho de apontar aí. Temos aqui alguma falha técnica, preciso de ajuda. Em relação à entrevista, o essencial a reter mantém-se quase tudo no mesmo. O essencial a reter são 2 aspectos. Primeiro, no âmbito, agora, quer da convocatória, quer da entrevista, e já fazíamos isso, eu sugiro isso no livro, aliás, com inspiração também dos diversos acordos do Supremo, é que agora, quando for elaborada uma convocatória, no agendamento do prazo para ouvir o trabalhador em entrevista, são no mínimo 5 dias. Tem de contar 1, 2, 3, 4, 5 dias. Pode ser ouvido como limite mínimo, antes disso já não pode ser feito. Isto é bom, no fundo nós já fazíamos isso, mas lamento porque não era de conhecimento, não era de senso comum e ainda assim havia alguns lapsos relativamente a esse aspecto. Voltando para a convocatória, se calhar vamos fazer diferente, assim também aproveita-se ter uma visão geral, já que não temos muito tempo. Eu acho que faz mais sentido assim do que fazer como nas formações e fazermos aqui algumas surpresas. Voltando para a convocatória, ainda bem, hoje a convocatória bastará que seja como requisito externo, temos novidade que é a entrega da convocatória ao trabalhador. Um deles tem que ver, aí pode ser feita a entrega em mão contra recibo. O que é que significa? Ele recebe e acusa a recepção. Felizmente, uma cena que eu sempre questionei no livro, faço essa crítica. Qual é a necessidade de 2 testemunhas assinarem mais se ele próprio recebeu? Felizmente, foi retirada as 2 testemunhas na hipótese do trabalhador acusar a recepção. E, ainda bem, também, felizmente, se o trabalhador se recusar em recepcionar, aí já 2 testemunhas para poder acusar a recepção. Aqui um conjunto de situações que poderíamos ter falado em que circunstância é feita a recusa, mas é irrelevante para essa perspectiva. Outra questão também que é nova, não sei se é a melhor acertada, já vai ser possível enviar a convocatória ao trabalhador através do e-mail corporativo dele.
não sei se é uma medida acertada, porque quase todos os trabalhadores que têm e-mail corporativo não levam os computadores em casa. E, em regra geral, quando já cometeu infração disciplinar, boa parte já não está aí trabalhar. Mas isso é uma questão de discutir em outro fórum. É só os chefes normalmente é que têm acesso e alguns mais ousados. E aqui também uma medida, eu não sei se isso foi influenciado pelo Dr. Mayande, mas se foi, também não está muito bem feito. Disse que a suspensão enquanto o trabalhador estiver de férias, não lhe pode ser aplicado o processo disciplinar. Podia estar bom, só que não devia ter parado aí. É que os prazos dos processos estão em curso. Está de férias, e está de férias, uns acumulam, não devia ser, né? Mas uns acumulam mais do que 22 dias. Mesmo 22 dias, se você suspender a instauração de um processo disciplinar, os prazos não estão suspensos. E o pior, é tão simples numa redação disso. Era só dizer que enquanto decorre as férias, está suspenso o prazo para a instauração do processo disciplinar. Seria simples. Às vezes falta a conexão do que se quer e o que se faz. Mas é comum porque muitas das vezes as inspirações têm essa perspectiva. A nossa chamada de atenção específica tem a ver com as medidas disciplinares. Houve aqui algumas alterações, mesmo na demonstração oral. O nome não influencia. A lei passada dizia demonstração verbal, antes da passada dizia demonstração simples, a da agora está a dizer oral, mas na verdade está a querer dizer ralhar, só mesmo ralhar de não escrever. Bom, temos novidades aqui. E a principal novidade é que, se for aplicada essa medida disciplinar, não precisa instauração do processo disciplinar, mas a verdade é que essas medidas não são registradas no cadastro individual do trabalhador. Ponto 1. Ponto 2, nem sequer são publicadas no centro da empresa, diferentemente das outras medidas que são registradas. Com isso, quero vos dizer que a demonstração verbal não constitui antecedente, não pode constituir antecedente disciplinar, porque não se registra. Gestor de recursos humanos não é só sim, é para fazer. Não era assim no âmbito, não era assim ou não é assim no âmbito da LGT ainda em vigor, porque todas elas podiam ser registradas. Mas agora, também tenho o hábito de, às vezes, como sou formador, falar algumas coisas de formações. Se quiserem aplicar essa medida, façam de forma um pouquinho mais formal. Convoquem o trabalhador, reúnam com ele, ao invés de ser no canto, ele a passar, olha, você é onde? Isso não tem qualquer impacto pedagógico. Convém formalizar isso através de uma reunião, tem mais impacto. Não temos tempo, vamos sair daqui. Não vamos, em relação, eu peço desculpas, deixa-me só ocupar aqui este espaço, porque isso é mesmo necessário. Em relação à despromoção, é também uma medida nova. Em relação à despromoção temporária de categoria de trabalhador, há vários equívocos que espero que a lei não seja, já foi aprovada. Não sei mais o que é que se pode fazer, mas espero que seja feita alguma coisa, porque só diz despromoção temporária de categoria e não diz mais nada. O que é que eu quero dizer com isso? O que está escrito, para além disso, é uma gentileza do autor, desculpa, é uma gentileza do preletor. Eu sugiro que, se a lei vier conforme está, então os senhores deverão fazer o seguinte: primeiro, saber o grau de categoria diminuir, não vão diminuir conforme vocês quiserem, só vão diminuir na categoria imediatamente inferior ao do trabalhador. Isso não está na lei, mas é o que eu sugiro e é o que eu vou sugerir na segunda edição do livro a publicar, quando a lei também estiver em vigor já agora, mas aproveito para partilhar convosco. Em relação ao período de duração, lamentavelmente também a lei, não sei por que acontece isso, também a lei não disse nada. E eu também digo que o período de duração desta medida pode variar entre 15 dias a 3 meses. Podem perguntar, mas por quê? Você está a adivinhar por que não? Estamos a dizer que o preâmbulo da fundamentação desta lei diz exatamente que foram repristinadas várias normas no âmbito da lei de 2020. E se assim for, no âmbito da lei de 2000, este era o período mínimo 15 dias, o máximo 3 meses. É o que devemos considerar. Redução temporária do salário, não há nada a considerar, é a mesma coisa. Passamos
A suspensão do trabalho com perda de retribuição é nova, mas aqui também é uma redação, acho que já não conseguimos mudar mais nada, mas diz assim, que não pode, por cada medida disciplinar, não pode exceder o prazo de 30 dias, nem no ano civil 60 dias. É uma redação que está assim em Portugal, mas eu acho que o exemplo de Portugal, desculpa, sobre o processo disciplinar não é o melhor para nós acolhermos em diversas circunstâncias. Quero dizer que nesta perspectiva concreta, não seria por cada infração disciplinar, mas por cada medida disciplinar. O trabalhador, no âmbito de um processo disciplinar, ele pode cometer diversas infrações disciplinares, mas ele, no final, vai ser punido por uma medida disciplinar. Esta redação que diz por cada infração não deve ser mais de 30 dias de suspensão, está a dizer por cada medida disciplinar. O trabalhador não vai ficar sem o seu salário mais do que um mês. E no ano, por mais infrações disciplinares que sejam aplicadas e que a medida seja suspensão do trabalho, não pode passar 60 dias, 2 meses. Despedimento disciplinar, não há nada que se diga, é a mesma coisa. De resto, remete-se àquilo que já dominamos. Quanto à comunicação, também não há nenhuma alteração, mas aqui há algo que devemos levar em consideração. Quando estivermos a comunicar a medida disciplinar ao trabalhador, se for um representante sindical, devemos também informar ao sindicato, não sei exatamente se é para quê, mas é apenas para se pronunciar, isso não vincula o empregador. Estamos a finalizar, mas sei que ainda temos algum tempo. Temos aqui algumas novidades que é, primeiro, o direito de reclamação hierárquica não é novidade. No entanto, o que é novidade são agora os 30 dias para comunicar, aliás, os 30 dias para o trabalhador, se quiser reagir, pode reagir da medida disciplinar que foi aplicada no prazo de 30 dias. Pode também recorrer à tentativa de conciliação ou a outra via alternativa. Já agora parece que também temos aqui o representante da Inspeção Geral do Trabalho, vai ver alguns dos seus poderes esvaziados, porque tentativa, a precedência obrigatória parece que já não é bem obrigatória. Quanto à fase judicial, esta última parte não está na LGT, está no Código do Processo de Trabalho, que a qualquer momento vai ser aprovado. Vamos ter a possibilidade, teremos uma ação devidamente tipificada, como uma ação de impugnação de despedimento disciplinar, ou seja, se for o despedimento, o trabalhador terá 180 dias para decidir se quer avançar para um processo ou não. 180 dias são quantos meses? 6. É pouco tempo. A gente tem que juntar dinheiro para contratar advogado. As outras medidas disciplinares seriam no prazo de 45 dias para recorrer. Como novidade, também, isso mesmo é novidade, é a providência cautelar especificada de suspensão do despedimento disciplinar. Se o trabalhador não concordar com a medida disciplinar, no prazo de 10 dias a contar da comunicação, pode sempre intentar uma providência cautelar especificada para suspender o efeito do despedimento. Sobre questões práticas, num outro momento falamos. Doutora, desculpa, tenho quantos minutos? Eu gostaria mais 10 minutos? Eu fiz esse raciocínio para economizar o tempo. Bom, eu gostaria, vamos fazer assim, dos meus 10, vamos consumir apenas mais 5 para dar prioridade aos colegas. Nós ficaríamos por aqui, mas eu gostava de fazer uma consideração em relação à questão das medidas disciplinares, só para chamar a atenção. Não sei se nós voltamos. Sim. Colegas, eu gostava de fazer uma referência em relação aqui. A despromoção temporária de categoria e a redução temporária de salário é a mesma coisa, na prática. O que isso acontece? Quando você faz a despromoção temporária de categoria, você não vai deixar o trabalhador com o mesmo salário. Você reduziu o salário do trabalhador na categoria a que foi imediatamente reduzido. Um trabalhador
de terceira classe, um trabalhador de primeira classe se reduz, e nós há instante falamos, a redução deve ser da categoria imediatamente inferior. Ele foi para que classe? Segunda. Só segunda, terceira não. Se ele vai para a segunda, ele não pode receber como estando na primeira. É a mesma coisa que a redução temporária do salário, só que eu até acho pior ainda. Na arrumação dessas medidas disciplinares, cronologicamente, a despromoção temporária é mais grave que a redução temporária do salário, por várias razões. Primeiro, porque na redução, na despromoção de categoria, pode ser uma categoria, nos 5, ok? Doutora, tem coragem, mesmo a mim falta 10. Mas eu só quero mesmo 5. É para dizer que na despromoção temporária você reduz e aqui na redução você também reduz, mas na despromoção temporária é pior, porque você humilha o trabalhador. É chefe, você lhe rebaixa. Isso é pior do que reduzir o salário temporariamente, de 1% a 20%. Aqui você tem a única diferença é que na redução temporária você tem a escolha de decidir, vou reduzir de 1 a 20. Ali na despromoção temporária não tem essa escolha, porque vai ser o salário imediatamente da categoria inferior. Mas despromover temporariamente é mais humilhante para um chefe. Os que são chefes sabem o que eu estou a dizer. É tudo, muito obrigado.